153 Kirin Saga Capítulo 523 Seu filho autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Atualidade: o Interol de João Dari voltou. Demorou menos de 12 horas para que a notícia se espalhasse de Interol de Oiterum para chegar a todos os tribunais de Skirin. Mensageiros em cavalos velozes foram despachados para todas as partes envolvidas levando esta notícia particularmente importante. Enquanto isso, em Winterhold, o clã Firemani cuidou de todos os convidados entregando as intenções de João de não se envolver em nenhum problema relacionado a negócios nos próximos 3 dias, já que a jornada ao redor do continente o afetou. Claro, esses 3 dias são o prazo mais preciso em que os representantes das forças importantes começarão a se reunir em Winterhold. Além disso, João precisava de um tempo para paz familiar longe dos barulhos do mundo. Ele tinha muitos familiares para se relacionar e muitas histórias para contar. A maioria dos familiares estava em Winterhold para recebê-lo no primeiro dia. Por mais emocionante que fosse, João teve que passar a noite toda recebendo mais familiares e aceitando bebidas. Ao cair da noite, todos estavam tão bêbados que ninguém percebeu onde dormiam. Na manhã seguinte, João foi o primeiro a acordar sendo o madrugador que é. Ele procurou por Nurina, mas todos os que dormiam eram os Firemanes. Percebendo que Alina e B também estavam desaparecidas, João seguiu a direção em que esperava encontrá-las, até o sótão de sua mansão. O sótão foi feito exclusivamente para Nefertiti, mas Betty parecia ter sido prometido para dividir o quarto com ela. João subiu e lá viu Alina conversando baixinho com Betty enquanto Nurina estava ofegante na janela com a névoa da manhã tornando o mundo exterior mais brilhante. Vendo João entrar, o rosto de Alina se iluminou e sorriu para ele. "Você acordou?" ela perguntou. "Sim, é. Você tem algum remédio para ressaca?" João perguntou a Alina enquanto olhava para Nurina. Alina percebeu a dica e assentiu. "Vou achar um pouco para você. Beth, venha comigo. Vou te mostrar uma coisa." Ela disse levando Beth embora. João os observou sair e então se virou para Nurina sem dizer nada. Ela também não se virou para ele, mesmo com uma dica escondida em suas expressões distantes reagindo à presença dele. Lentamente, João aproximou-se e sentou-se do outro lado da janela, apoiando as costas na parede. Olhando para Nefertiti que dormia tranquilamente no colo de Nurina, João sorriu e finalmente falou. "Parabéns, você foi escolhido. Em ver seu olhar distante de Nurina foi embora quando ela fechou os olhos por um segundo, então ela olhou para Nefertiti e respondeu. "Ela é uma boa garota. Inversa ela sentiu sua falta." João disse e olhou para Nurina enquanto ela também olhava para ele, "E eu senti sua falta, mãe." Nurina exalou lentamente e olhou para João agarrando. "Você cresceu, garotinho." Ela disse com um sorriso que parecia estar escondendo algo. "Você não diz essa palavra há muito tempo." João respondeu. "Você sempre será o menino que criei. Inversa a palavra de Nurina atingiu profundamente. Ela é sua mentora e cuidadora. Foi ela quem fez de João Dari quem ele realmente é. Ela ensinou ele quase tudo o que ele sabe." João estava prestes a dizer algo, mas ela o interrompeu. "Você escreveu um livro sem me consultar." Ela disse. "Oh, desculpe por isso." João se desculpou. 2 anos atrás, ele começou a escrever um trabalho de pesquisa sob o título de Titimelili, que foi transformado em um livro de teoria muito interessante e avançado. A maior parte do livro eram notas e observações que João registrou ao longo de sua pesquisa sobre o Psychic Endeavor, mas esse não era o problema. Faz parte da etiqueta dos estudiosos revisar os livros que escreveram sobre seus mentores antes de publicá-los. João teve um debate na academia de Shastula sobre seu livro, mas Nurina não estava presente, o que pode ser visto como uma forma de ser insolente com seu mestre. "Eu mandei o livro para você 1 mês antes de lançá-lo." João disse. "É desrespeitoso enviar apenas um livro, garoto. Você mesmo deve ter trazido." Nurina não deu nenhuma desculpa a João. "Peço desculpas." João nem tentou argumentar. "Você teve sorte que o grão-mestre Fir estava presente."
Ele falou bem de você para tirá-lo do gancho. Nurina disse. Oh, tudo bem. João assentiu sem jeito. Nurina parecia estar repreendendo-o pelo fato de ele ter estado ausente por mais de 2 anos. Mas na verdade, uma vez que o livro que João escreveu chegou até ela, ela continuou se gabando disso por 2 meses seguidos. Ela andou pelo colégio Finterol lançando bombas nos outros departamentos que ninguém tem talento como seu aluno e até envergonhou Arquimago e seus alunos para o conteúdo de seu coração. Ao vê-lo olhando para baixo com um ar de desculpa, Nurina sorriu gentilmente. Você sempre quis se tornar um. Ela falou. O ponto de interrogação barra inversa um Dragonborn ponto barra inversa certo. Eu sempre soube. João assentiu. Sim, sua coisa de vida passada ponto barra inversa conversa parou novamente, pois eles simplesmente não conseguiam organizar o que estava em suas mentes. É estranho quantas coisas eles queriam compartilhar e trocar. O que impediu os dois foi como colocar esses pensamentos em palavras. Naquela época. Os dois conversaram e pararam sem jeito ao ver que outro estava prestes a abrir aquele assunto. Como Júnior, João permaneceu em silêncio, mas mesmo como sênior, Nurina não podia dizer muito. Finalmente, ela decidiu falar. 175 anos barra inversa. Os olhos de João se arregalaram quando ele entendeu o que ela quis dizer. Barra inversa. Isso foi o que demorou para meu amigo de Winterol aparecer. Acontece que, meu bebê, o estado mental de Nurina parecia terrível. Seus olhos ficaram vazios quando ela voltou a deslumbrar na janela mais uma vez. João não conseguia nem compreender o que ela estava sentindo, o que o fez apenas ficar sentado em silêncio. Seu olhar distante denunciava a dor que sentia, os anos de espera por respostas e as vezes em que desistia de reencontrá-lo. Nurina era jovem quando conheceu João, jovem para um elfo muito envolvido com a magia. Há 175 anos, ela saiu do caos pelo portal criado por uma das pessoas que veio resgatar João. Desde aquele dia, ela queria mais respostas do que estava procurando. Agir com base nas coisas que ela sabe de uma linha do tempo diferente é um movimento imprudente. Essa é a razão pela qual ela se recusou a compartilhar muitas informações com ele para começar. O problema é que quando ele se explicou pela primeira vez, falou de Manimarco e de um Aldmeri Dominion. Pelo que Nurina sabe, tudo isso aconteceu por volta dos anos 500 da Segunda Era, uma era antes mesmo dela nascer. Ela nunca esperou que a história de alguma forma se repetisse no futuro, mas aquele homem falou de coisas que ela nunca soube. Ele falou muito pouco conforme ela o instruiu, mas ela tinha algumas informações sobre ele. Ele é um Nord. Sua origem é o Winterhold. Ele é um nobre e um grande feiticeiro. E tinha a ver com algo chamado colapso. Ela se sentiu muito grata por ele quando ele a protegeu da influência de Armilius, o falso. O homem acorrentado na Torre de Babel. Eles começaram como inimigos e terminaram em bons termos, mas depois ela descobriu que ele não é do passado como ela pensava, mas sim do futuro. O que aconteceu com ela naquele dia no coração do caos a deixou com uma cicatriz que ela nunca poderá curar e ela nunca conheceu aquele amigo. Ela se lembra desse exato momento em que ela disse a ele seu nome e pediu que ele a encontrasse. Ele quase perdeu a calma e todos ao seu redor tinham uma expressão idiota em seus rostos. Até mesmo o próprio Lord Filmadinês Shogorat estava gritando de choque. Uma vez que ele tentou dizer algo a ela, seus amigos o arrastaram à força e a empurraram em um portal que a devolveu à sua linha do tempo. Isso foi algo que ela nunca entendeu e sabia que nunca entenderia. Se fosse a única coisa, estaria tudo bem. Mas ela queria muitas respostas e percebeu que esse amigo dela seria apenas a chave. Inferno. Ela até precisava de perguntas para suas perguntas. Quanto mais ela pensa nisso, é o quão longe Nurina estava perdida. Desde o dia em que ela deixou o caos, ela foi até seu mestre Alfifir, que a recusou como uma praga. Antes de se aventurar no caos, ela pediu a orientação de Alf para ir contra os príncipes dédricos e restaurar sua família. Mas até Lord de Vaitfira proibiu disso. Nurina foi contra suas ordens e se juntou ao culto de Citis aos 31 anos para extrair o poder da origem do caos.
Um poder que pode ameaçar os príncipes dédricos e se não for o suficiente para matá-los, então os selará. A jovem Nurina estava em busca de muitas perguntas e uma vingança de sangue contra os próprios titãs. Após seu retorno e sendo perseguida por Alf, ela viajou para o Interol pela primeira vez, mas a capital de Skyrim naquela época não era acolhedora para os elfos negros. Ela reuniu as informações que queria e seguiu seu caminho viajando pelo mundo. Ela passava a maior parte do tempo em Illyhoc ou Cyrodiil, mas sempre visitava o Interol uma vez a cada 1 ou 2 anos para reunir pistas. Sua única pista era que o Interol enfrentaria algum colapso. Ela não sabia que tipo de futuro enfrentaria e sua investigação não produziu resultados aparentes por muito tempo. Com o tempo, as pessoas tendem a perder a esperança e com Nurina não foi muito diferente. Quase 50 anos se passaram desde que ela saiu do caos e nenhum sinal de nada. Naquela época, ela conseguiu se redimir para Dvat e Alfifir e foi aceita novamente sob seu manto. Sem muita esperança de encontrar as respostas que procurava, sua vingança contra os Daedra ainda era uma força motriz. Ela causou grande dor aos cultos dédricos e aniquilou muito mal. Ela até se infiltrou em muitos reinos dédrico e cometeu atrocidades contra os Daedra, mas como qualquer outra pessoa, ela ainda era impotente contra os próprios príncipes, mas isso não significava que ela era completamente inútil. Em seu sangue, ela carregava um poder terrível conhecido como infecção do caos. Foi o que foi passado a ela ao ser exposta a meros fragmentos de uma gota de sangue de Armelius, o falso. Ela refinou aquele caos em um poder aterrorizante e até matou um semi-príncipe uma vez. Ainda assim, aquela infecção deu-lhe pesadelos e causou-lhe muita dor. Ela voltou a beber para aliviar a dor, mas levou anos para controlá-la completamente. Não foi até que outros 50 anos se passaram quando finalmente a notícia chegou. O grande colapso de Winterhold. Ela deixou tudo em suas mãos e viajou para Winterhold para investigar, apenas para ver nenhum vestígio da grande cidade. Apenas o colégio permaneceu de pé com a terra ao seu redor desaparecida como se tivesse sido tomada pelo titã do mar. Além do colégio, havia um acampamento de sobreviventes nórdicos que estavam além da esperança e do desespero. Com o colapso que finalmente aconteceu, Nurina insistiu em descobrir o motivo, mas aquela sua teimosia, que a levava a encontrar respostas para tudo até nas profundezas do abismo, era a mesma teimosia que a deixava quase sem esperança mais uma vez. A verdade do grande colapso nada mais foi do que aquela ferida que fez dela a pessoa que ela é hoje. Tudo começou quando ela tinha 6 anos de idade durante a crise de Oblivion, quando seu pai morreu para uma criatura da Edric. Como a crise acabou no resto do mundo, não foi bem assim em Morrowind, principalmente na cidade de Vivec. Durante a crise, Vivec, o rei da cidade, desapareceu e sem sua presença, uma rocha titânica pendurada acima da cidade estava prestes a cair e esmagá-la. 2 Dark Elves fizeram um pacto com o Daedric Prince Clavicus Vile para dar a eles o método que mantém esta rocha em seu lugar, mas tal método exigia milhares de sacrifícios de sangue. A mãe de Nurina foi levada por sorteio quando ela tinha 11 anos. Depois disso, a máquina que pendurava a pedra foi comprometida e a gigantesca pedra caiu sobre a cidade a todo vapor. Naquele dia, a cidade de Vivec foi varrida da face de Nirn com apenas um único sobrevivente não registrado. Nurinaren, /N. Acredita-se que a rocha pendurada acima da cidade de Vivec foi lançada do vazio por um príncipe daédrico. Leia sobre o /inversa no ESP. A imagem /inversa foi carregada no IG no Discord. Links no final do capítulo. A tragédia da cidade de Vivec foi o desastre que causou a erupção da Montanha Vermelha no ano 4 e 5. O Ano Vermelho se tornou um desastre global que afetou muito mais do que apenas Morrowind. O grande colapso em Winterhold foi outro resultado da destruição de Vivec. Foi causado por um terremoto que aconteceu no fundo do mar como um tremor secundário da vulcânica Montanha Vermelha. A tragédia de Winterhold foi a mesma tragédia que a fez e desde então, ela decidiu ficar. Ela interpretou isso como um sinal e permaneceu no colégio of Winterhold, impedindo-se de interferir no porão. O tempo mudou Nurina.
Ela se distanciou da comunidade mágica mesmo com seus grandes títulos e alta antiguidade na linha de Dvatifir. Ao deixar de lado todas as perguntas que fez durante toda a vida, ela começou a encontrar algum consolo e salvação. Ela até se casou uma vez, mas descobriu que é infértil e o casamento foi arruinado. Então ela ficou com Faralda, que se tornou uma espécie de alma gêmea para ela. As coisas ficaram cada vez mais fáceis com o tempo e sua vida tornou-se lenta, chata, pacífica e monótona. Ela a quis assim e gostou bastante também. Ela também desenvolveu um estranho carinho por crianças e sempre pensou em adoção, mas não tinha certeza. Muitos anos se passaram e ela esqueceu tudo sobre seu passado. Ela se tornou a Nurina bêbada, preguiçosa e desajeitada e amava seu estilo de vida. Ela até queria tentar a sorte criando filhos e se tornou zeladora de orfanato em Riften. Foi então que conheceu uma certa criança. Uma criança cujo mundo estava desmoronando mesmo quando ele tinha menos de 1 ano de idade. Ela nunca desconfiou muito e levou a criança sob seus cuidados. Com o tempo, ela se afeiçoou e se apegou a ele. Ele estava piorando ainda mais com sua curiosidade e obsessão por magia e qualquer coisa relacionada ao ofício. Então ela o ensinou desde o básico muito fino até as teorias alucinantes que ele absorveu tudo e mesmo começou a pesquisá-los. Seu talento era monstruoso. Ele até daria desculpas sem sentido sobre a vida passada e sua beleza incomparável, mas mesmo que isso fosse verdade, ainda não explicaria seu talento. Os dias se passaram e os anos se seguiram. Nurina atrasou seu retorno ao colégio Finterol apenas para ver aquela criança crescer em um ambiente que ele conhece antes que ela percebesse. Ela o adotou e fez dele seu discípulo do legado. Mesmo com a presença de sua mãe biológica, ele não era do tipo não filial. Finalmente chegou o dia em que ele completou 15 anos e teve que deixar o orfanato. Ela também se desculpou e decidiu levá-lo ao colégio Finterold, onde seu talento pode crescer ainda mais. Desde o dia em que ela o trouxe para o Interhold, nenhum dia foi calmo ou pacífico. Tudo estava mudando e girando em torno dele. Cada ação que ele fazia impactava o Interhold significativamente. Nurina temia que ela pudesse ter causado uma alteração no futuro ao trazê-lo para o Interhold, mas nada que ela pudesse fazer sobre isso. Seu filho estava apenas se movendo com o ímpeto do destino. Negócios, dinheiro, batalhas, política. Nurina se escondeu do mundo e o Interhold, mas trouxe o mundo para o Interhold. Ela há muito se esqueceu do que aconteceu no Chaos naquela época. João até se meteu em problemas e saiu de lá, mas ela teve que deixá-lo para confiar em seu próprio poder e enfrentar seu destino. Isso até que ele voltou para ela um dia. Um olhar para ele e era apenas isso. Estava tudo lá. Cada pergunta que ela já fez, cada pedra que ela virou, cada pista que ela seguiu por 200 anos. A resposta estava bem na frente dela quando ela sentiu a infecção do caos correndo em seu sangue. As coisas que ela esqueceu e as coisas que ela tentou esquecer se juntaram para fazer sentido perfeito e claro. Ele é o filho dela. O filho dela. É ele quem ela conheceu há 175 anos. Toda a sua vida foi apenas uma sobrevivência coincidente. Toda sua miséria era uma maldição dos Dedra. Não. Foi tudo o destino preparando-a, tornando-a quem ela é, dando-lhe todas as soluções e concedendo-lhe todo o crédito. Era seu destino e sua recompensa. Nurina nunca foi muito de acreditar, mas agora acreditava. Se o destino dela era conhecer Jun, ser seu mentor, dar-lhe poder e vê-lo subir, então isso é melhor do que qualquer coisa que ela já sonhou. Ela é sortuda. Ela é uma vencedora. Dizem que por trás de todo grande homem, existe uma grande mulher. No caso de Jun, essa mulher não é Hilda, nem Julanari e certamente não é Alina. É ela. Ela levantou o dragão. Deixe todo mundo estremecer em seu rastro e se deliciar com sua glória. Ela olhou para ele com lágrimas finalmente escorrendo de seus olhos. Bem-vindo a casa. Inversa. João silenciosamente colocou a cabeça no colo dele e fechou os olhos. Sim. Estou em casa. Inverso. O colégio de Winterhold. O colégio de Winterhold sempre foi evitado pelos nórdicos e até hoje ninguém gostou tanto da magia ou dos magos. Winterhold como cidade foi uma exceção.
já que grande parte da economia depende do colégio. Mas problemas surgiam de tempos em tempos com os nórdicos que se mudaram recentemente para a cidade. Fora isso, o colégio começou a receber mais atenção do que antes do mundo exterior. João Dário é certamente o culpado, mas o próprio colégio começou a se desenvolver de dentro ao lado de Enterode e estava estendendo sua influência para os outros domínios ao redor de Skirin. O arquimago Savuzarem era certamente ambicioso e queria expandir sempre que tivesse a chance e o DDC o ajudasse. Com isso, muitos jovens nords se matriculariam no colégio para se formar e encontrar trabalho no DDC como batlemages, reseache, alchimistas ou enchanters. Dentro do colégio, a situação estava agitada como sempre. Alunos estudiosos estavam dando palestras e os 8 departamentos estavam brigando, especialmente hoje. Por quê? É o dia da inscrição. A faculdade aceita alunos 4 vezes por ano e os departamentos trabalhariam o máximo que pudessem para atrair alunos. Com a alquimia, desvendamos os segredos da matéria e navegamos nas maravilhas da natureza. Inversa 2 alquimistas estavam atrás de uma mesa enquanto realizavam truques coloridos com seus frascos e ingredientes. Alquimia? Isso é mesmo magia? Quem precisa desvendar a matéria quando você pode dominá-la? Transforme o que é barato em algo caro. Em alteração, você pode até se proteger de qualquer feitiço ou lâmina. 2 aprendizes de alteração em um palco não muito longe deles mostrou sua habilidade arcana. Eu ouvi certo, amigo? A alteração protege você? Talvez no mínimo, mas quando se trata de proteger ou mesmo curar e lutar contra os mortos-vivos, não há escola além da restauração, meus amigos. Junte-se ao nosso departamento. 2 magos da restauração realizou a magia mais radiante para atrair atenção. Restauração? Não é essa magia que eles ensinam basicamente em qualquer templo. Essas pessoas vieram ao colégio para ver a verdadeira magia e não há nada mais arcano neste mundo do que a ilusão. Domine os caminhos da mente, desvende os segredos dos sentidos ocultos. Junte-se ao departamento de ilusão. 2 ilusionistas fizeram música e luzes usando suas pautas para atrair a multidão. Ilusão? Eu me pergunto para que serve ficar invisível a não ser para fugir. Isso é encantamento. Você não precisa de nenhuma escola de magia e ofício depois disso. Em qualquer aplicação de magia, encantamento é sempre essencial. Um encantador disse enquanto ele enviava um cajado flutuante e mantos que pareciam bem trabalhados e cheios de magia. Ah! Amigos, todos nós viemos aqui para uma coisa e apenas uma coisa. Explodir coisas, congelar até a morte, dar choques até amanhã. Somos o departamento mais popular por uma razão: estar com as crianças legais e juntar-se ao departamento de destruição. Um pyromancer caminhou no ombro de outros 2 e começou a disparar chamas. Aqueles metalheiros do Destruction são muito barulhentos. Este é um Flame Atronache e aquele é um Frost Atronache. Preciso lhe contar mais. Quem precisa sujar as mãos se tem servos tão poderosos ou talvez mergulhar em um empreendimento mais sombrio? Nós não somos tímidos. Junte-se ao departamento de conjuração. Uma estrada conjureira em um cavalo Flame Atronache se gabando com sua convocação. Cadela, por favor. Misticismo é aqui. Um místico flutuava no ar enquanto cruzava as pernas enquanto manipulava a energia arcana para se teletransportar enquanto levitava. Estava bastante claro que todos os departamentos estavam no limite, mas uma coisa era certa sobre a maioria dos alunos Nord. A primeira coisa que eles perguntavam é a qual departamento Tan e João Dari pertence. O misticismo era popular por esse motivo, mas os números sempre diminuíam quando as pessoas percebiam o quão insano esse departamento era e se transferiam para outros departamentos. Aline observou a situação de cima do telhado, pois o pátio principal da faculdade estava tão movimentado quanto um mercado Fredas, sexta-feira. Como professora da academia, ela tem um grande papel a desempenhar na gestão dos alunos do departamento de misticismo e estará auxiliando o mestre Tolfidir nas próximas palestras para os novos alunos. Mestra Alina, eu terminei. Uma voz jovem a chamou e quando ela se virou, ela viu Bet vindo ao lado de Lanete. Parabéns pela inscrição, Bet. E Sênior,
Obrigado por cuidar dela. Alina recebeu o beta alegremente. É um prazer. Ela é uma garota tão doce. Lynette disse enquanto dava um tapinha no ombro de Beth. Ei, Beth. Por que você não vai procurar Jun? Ele está lá com o mestre Nurina. Alina disse. Tudo bem, vou cumprimentar o mestre e o grão-mestre. Beth disse enquanto corria para onde Alina apontava. Lynette e Alina observaram Beth sair e se entreolharam. Não é filho dele, certo? Lynette perguntou. Sênior, com certeza você está brincando. Garoto tem 12 anos, João é João, mas mesmo ele não pode ter um filho quando tiver 8. Alina sorriu. Oh, olhe para você, todos os nervos de aço e tudo. Marido agora está em casa e você pode agir toda relaxada e fofa agora. Lynette brincou com ela. Isso é um fato, eu não sou a mais linda e fofa do mundo por nada. Alina agiu toda ativa e poderosa. TSK, você é tão pirralho quanto ele. Lynette deu um soco no ombro de Alina e ficou ao lado dela na sacada. Bons números este ano, vai ter muito trabalho. Verdade. João me pediu para trabalhar na faculdade nos próximos meses. Alina respondeu. Por que ponto de interrogação barra inversa ele não disse? Pelo que parece, algo no colégio está preocupado com ele. Também é divertido ensinar, então vou ficar perto de você e do mestre por um tempo. Alina disse então continuou olhando para o pátio da faculdade com uma carranca. O que está em sua mente? Lynette perguntou. Não sei. Relaxe. A propósito, aquela garota Betty parecia ter encontrado aquele espião Talmor. Lynette disse. Ancano. Alina reagiu violentamente. Sim. Ele parecia ter começado a questioná-la, mas ela irritou um pouco rápido demais em comparação com os outros. Lynette disse. Porquine? Eu simplesmente não consigo entender como o arquimago deixou um Talmor entrar no colégio. É um insulto a tudo que o Interol representa. Se João descobrir. Alina estava prestes a fazer uma birra. Ei, acalme-se. Você sabe o quanto os Talmor estão profundamente envolvidos na política da comunidade mágica. Se o colégio for contra eles publicamente, podemos perder muitos relacionamentos com as outras academias e institutos. Além disso, concordamos que podemos pagar um espião que podemos monitorar. Lynette disse. Eu sei. João não vai interferir com o colégio, mas ela não vai gostar. Alina ainda estava chateada. Você está chateada com o Talmor ou está chateada com outra coisa? Lynette provocou a Alina. Tudo bem, estou chateada. HMPH. Porque toda vez que tento ficar sozinha com Jun, alguém tem que estar com ele. Eu quero meu marido e quero ele agora. Alina pisou no chão. Aqui está, a Alina que conhecemos e amamos. Lynette beliscou a Alina de sua bochecha. Pare com isso. Inversa falando em Jun. Eu estava esperando um momento para aparecer e falar com ele. Vamos ver o que sua jornada de 2 anos revelou. Sênior, você é um valentão. Inversa a ponto de exclamação inversa. Os dois continuaram conversando até que Lynette finalmente falou sobre o seu verdadeiro propósito. Alina, Mirabelle Irvine queria que você recebesse esta lista de calouros. Eles estão todos sob a orientação do mestre Tolfidir, então você os administrará. O mestre Tolfidir não deveria ser o único a administrar seu povo? Alina perguntou. Temos sorte de ele ainda se lembrar do nome dele. Além disso, não foi você quem pediu para ajudar no primeiro ano? Lynette perguntou. Sim. Alina recebeu a lista silenciosamente. Verdade seja dita, era uma das instruções de João que estava em sua mensagem. João queria que ela estivesse perto do aluno do primeiro ano que se inscreverá neste verão. Ele não disse o motivo, mas ela não se importou. Alina finalmente abriu a lista e observou os nomes. Parece um bando problemático. Zargo, um Khajiit, um Mundi, um Nórdico. Não tão promissor. Espere e veja. Você tem um Telvanni na lista e adivinhe. Misticismo. Lynette apontou. Brelina Marion? Isso é algum sangue real entre vocês do Unmer. Acho que há algum potencial, pelo menos. Vou deixá-lo com seus deveres então. Inversa. Obrigado,
Sênior.inversa Lina pegou a lista de alunos e parecia disposta a fazer algum trabalho, desde que seja uma tarefa fácil que finalmente terminará com ela voltando para casa para João. Mal sabia ela o que ele tinha para ele na loja. N/A. Aqui está o status de Nurina que foi censurado antes. Tio nome, Nurina Aren títulos, alta sacerdotisa de Sitis, Daedric Nemesis raça, elfo, Dúmer, idade, 207 nível. Classe, arquimístico do caos energia. Condição, normal linhagem, caótica signo de nascimento, o mago bênçãos, Sitis. Maraquiren Saga capítulo 524 que temos reservado. No telhado do Salão dos Elementos, João e Nurina estavam sentados sozinhos em um banco de madeira enquanto ele mostrava a ela uma chama que conjurou em sua mão. Eu ouvi as histórias, mas depois de 201 anos, a lenda voltou à vida, disse Nurina. Tentei fumar um pouco de maconha ontem à noite, foi incrível. João respondeu. Seu merdinha. Você usou uma chama eterna para fumar. Essa coisa. Eu não acho que isso seja algo que alguma mágica possa replicar. Nurina estava inspecionando de perto a chama que João convocou em sua mão. Os fogos do dragão. Esta chama desapareceu do mundo há mais de 200 anos com a morte do último imperador Septim, Martim Septim. O dragão Firis é o símbolo de Akatoshi dado aos Dragonborn Emperors. João adquiriu quando a bênção do guardião do dragão foi absorvida pela bênção de Akatoshi e a chama cinzenta se transformou no fogo do dragão. Fogos de dragão, convocado pela ignição do sangue de dragão. Uma chama divina com propriedades abrasadoras, purificadoras e protetoras. Parece uma chama eterna para todos os propósitos. Nada muito extravagante. João disse. Nurina olhou para ele com vontade de jogá-lo do telhado, mas não pôde deixar de rir de sua piada boba. Ela realmente sentia falta disso. Certamente é interessante, mas o dragão Firis no seu caso depende da sua vitalidade. Não é um problema para você desde que você alcançou o Astral Access, que lhe dá um equilíbrio passivo entre a força vital e a mágica, mas não exagere. Nurina observou. Além disso, você pode acendê-lo usando seu sangue, não por um médium como os imperadores do passado. Eles confiariam no Shin Adabal para manipular os fogos do dragão, mas você o faz naturalmente. Eu sou incrível, vamos manter isso. Inversa não vou mentir, você está me impressionando. O que mais você pode fazer? Ela perguntou. Algo chamado dragão interior. Agora eu sei o que você está pensando e não. Eu não tenho um dragão dentro de mim. João disse. O outro poder de João que substituiu a afinidade do dragão/inversa foi o Inner Dragon/inversa. Dragão interior. Nurina colocou a palma da mão nas costas de João e enviou uma forte onda de mágica para tentar despertar qualquer entidade escondida dentro dele, mas não adiantou. Que pena. Eu queria ver um dragão saindo de você. Ela disse. Uau! Você é impiedoso. João disse. De qualquer forma, se a habilidade sofreu mutação e nunca trouxe todo o seu potencial, isso significa que ainda precisa de mais energia que alimentou. Inversa você quer dizer uma Dragon Soul? João perguntou. Não tenho certeza de como você está tão em paz lutando contra outro dragão até a morte, mas sim, outro Dragon Soul ou talvez mais algumas podem despertar essa habilidade. Ainda assim, você deve refinar a que está dentro de você agora. Inversa Nurina forneceu orientação. João pensou um pouco enquanto inspecionava a energia do dragão dentro de si. Verdade seja dita, eu nunca experimentei tamanha harmonia ao absorver qualquer energia antes. A alma do dragão entrou no meu núcleo de energia e começou a me nutrir lentamente nos últimos 2 dias, mas eu tive uma coisa estranha acontecendo. João disse. O que é ?Inversa eu tentei refinar a Dragon Soul ontem, mas notei que não estava aumentando muito meu poder. Não do jeito que eu queria de qualquer maneira. João disse. Explique melhor. Nurina disse. Como posso dizer? Imagine construir uma torre e tentar fazê-la subir mais alto, exceto que quando eu uso Dragon Soul,
A torre realmente não sobe mais rápido, mas parece que o Dragon Soul está fazendo com que ela cresça mais largamente. João disse. Crescer mais largo? Nurina inclinou a cabeça, mas de repente, seus olhos se arregalaram. Isso não pode. Nossa! Está aprimorando seus fundamentos. Ponto de exclamação barra inversa. Meus fundamentos. João franziu a testa. Meus fundamentos sempre foram firmes. Você sempre disse que minha mágica é mais pura e mais rica do que alguns magos elfos superiores. Sim, mas isso foi no passado antes de você despertar como um Dragonborn. Absorver uma Dragon Soul está fadado a mudar sua alma. Mudar sua alma muda seu corpo e fundações. Você é um humano agora, mas também está se tornando mais do que apenas isso. Acho que essa é uma das razões pelas quais as regras não se aplicam aos Dragonborns. Nurina não era boa em dar notícias chocantes sem causar pânico. Na outra parte, João estava fazendo as caras mais estranhas. Espere. Você quer dizer que estou me tornando algo que não é humano? Ele perguntou. HM. Não. Você é como um humano Dragonborn. Chame quando quiser, mas essa é a explicação mais lógica. Parte de sua alma é divina, afinal. Entendo. João disse, tentando não entrar em pânico tão cedo. Em suma, você está alcançando um novo potencial. É bom, mas lembre-se de que você não deve relaxar. Um potencial mais alto significa uma jornada mais longa. Estou orgulhosa de você. Ela disse enquanto bagunçava o cabelo dele. Obrigado. Fora isso, a alma do dragão parecia ter suas próprias memórias, especialmente em relação ao Tuum. João acrescentou. Ótimo. Você vai treinar no Voice como nos bons velhos tempos então. Que tal eu gravar e observar seu progresso novamente? Ela perguntou. Não me lembro de você ter pedido permissão antes. Barra inversa. Acredite em mim, eu não estava. Ei! Ponto de exclamação barra inversa. Ela perguntou a ele sobre tudo o que havia sobre as habilidades do Dragonborn e forneceu a ele suas ideias e conselhos sobre como lidar com seu novo poder. Nurina sempre se emociona quando João chega com coisas que não consegue resolver e eles ficam conversando por horas, se possível. Depois que Nurina reuniu coragem, ela começou a perguntar a João sobre os detalhes de sua jornada no caos. Durante o ano passado, João fez todas essas perguntas a Shadow e assim obteve as respostas. Ele sabe que o lugar era um abismo e é um local de selamento de muitas coisas más. A submersa Torre de Babel está lá para ser o terreno de vedação para sua arquitetura que se imagina ser Deus, o homem conhecido como Armilus, o falso. Mas para a bagunça, a besta que os encontrou é guardião e está ali para examinar quem vai e vem, pois o local sempre recebe visitantes. João e Nurina receberam uma estranha marca de proteção chamada Marca of the Beast, e é para afastar a influência de Armilus. Armilus tentou marcá-los também com seu sangue, mas a marca da besta era mais forte e resistiu à corrupção. Pelo que parece, o marco que João carrega é especial e tem algo a ver com paz barra inversa. Shadow carrega um similar que está relacionado com virtude barra inversa. Você? Paz? Nurina perguntou. Eu sei, certo? João concordou. Acho que está relacionado à sua posição em relação à guerra civil. Barra inversa parece que sim, mas não tenho certeza de como a marca da besta ajudaria com a paz. Eu nem vejo isso. Barra inversa talvez o tempo diga. Barra inversa sim. Barra inversa os dois deixaram coisas para o destino sobre o que eles não sabem. Eles são poderosos e tudo, mas até eles têm limites quando se trata de saber as coisas. E por falar em limites, João finalmente teve a chance de fazer uma pergunta a Nurina. O que diabos é isso, Nurina? João disse, mostrando o anel em sua mão. Ela ergueu as sobrancelhas e não soube como responder a princípio, mas finalmente se decidiu. Afinal, o anel que ela deu a ele há muito tempo carrega um segredo importante. Ela segurou o anel e desfez algum tipo de selo. Em seguida, puxou para fora. Isto, meu aluno idiota, um anel muito sofisticado no qual coloquei uma maldição. Ela disse. O que? Ponto de interrogação barra inversa. Tem pedras em seus ouvidos, garoto. Eu disse uma maldição. Eu ouvi da primeira vez.
mas não tinha certeza se meus ouvidos entenderam direito. João disse: Bom, não posso pagar por você ser burro e surdo agora, posso? Ok, deixe-me reformular corretamente. João disse e gritou: O que, mulher? O que você quer dizer com maldição? João voltou a ficar calmo. Entendeu meu ponto agora? Ah, entendo o que você quer dizer. Espere. Não me diga. PFFT. Você tem medo de maldições. Imita Jó. Olhe para mim, eu sou João Dar e não temo nada exceto maldições. Uau! Tudo bem, a maldição. Por que você colocou uma maldição no anel? Porque você é um idiota que pode perdê-lo ou algo assim. A maldição no anel faz você esquecer de tirá-lo e se você se lembrar de alguma forma, torna impossível tirá-lo por meios normais. Eu criptografei o feitiço algumas vezes para que você não consiga descobrir. Disse Nurina. Na verdade, criptografar algo por meio de runas mágicas e tornar João incapaz de descobrir isso é demais. Afinal, João é um mestre encantador. Ele pode facilmente tirar o anel usando a chave mestra, mas parecia haver mais no anel que Nurina acabou de contar. Eu sei que o anel tem uma função de gravação. João disse. Você sabia? Ela foi pega de surpresa. Uma função de registro de tempo para ser preciso. Barra inversa TSK. Agora eu me arrependo de ter te ensinado muito bem. Ela disse com um pouco de frustração. Então suspirou e ergueu o anel. É apenas uma contramedida no caso de algo acontecer com você. Suas palavras foram finalmente genuínas e ela não estava tentando perdê-lo na conversa. Então você registra meu tempo. Coloca uma maldição sofisticada nele para que você possa usá-lo para viajar de volta na minha linha do tempo se por acaso eu morrer. João concluiu com os olhos semicerrados. Os olhos de Nurina se arregalaram, mas ela logo percebeu que caiu em uma armadilha. João não tinha certeza quando disse isso, então ele estava monitorando a reação dela, mas ele estava principalmente tentando adivinhar. O que acertou em cheio. Vendo João que estava olhando friamente para ela, ela percebeu que ele não é mais só risos e sorrisos. TSK. Eu realmente te ensinei demais. Ela disse. Eu sou grato pelo esforço que você fez, mas você percebe as consequências de tal magia. Viajar no tempo de forma imprudente pode causar uma consequência devastadora. Você me ensinou isso há 175 anos, certo? Você causará uma quebra do dragão, duas realidades estalando ao mesmo tempo comigo morrendo em um e vivendo em outro. Pode me devolver mas vai foder o resto do mundo. Ei, língua ponto de exclamação barra inversa. Sim, cale-se seu aluno insolente cuidado com a porra da sua língua ponto barra inversa. Nurina agiu ofendida e desviou o olhar depois de mudar de assunto com sucesso. Enquanto isso, João estava simplesmente perplexo. Mesmo que ela causasse um dragão breaque, ela nem se arrependeria, não é? Tão sem vergonha. Eu realmente te admiro. João desistiu. Nurina sorriu largamente e virou-se para ele. Esse é o meu bebê. Ela disse. Ainda assim, eu quero saber como você fez isso. Eu tenho pensado nisso por um ano e nunca entendi como um objeto pode fazer um baku para a realidade e gravar o próprio tempo. A pergunta de João fez Nurina voltar para modo professor. Essa é uma boa pergunta. Não há como um objeto não vivo registrar o tempo. Portanto, se você quiser empregá-lo para fazer tanto, você precisa de algo que possa fazer isso e selá-lo dentro dele. Ela disse. Então, um objeto selado em outro. Uma técnica formidável. O que é esse objeto selado então? Essa última pergunta deixou Nurina muito feliz. Observe atentamente. Barra inversa. Nurina carregou o anel entre dois dedos e depois virou os dedos para um outro lado como se estivesse fazendo um truque de mão. Nesse caso, um pombo normalmente deveria sair voando de sua manga ou o anel se transformando em uma carta de baralho, mas não foi o caso desta vez. Esta foi uma das mágicas mais reais que João já viu. A própria realidade foi manipulada de acordo com a vontade de Nurina e o anel tornou-se. João pulou de seu lugar com o rosto pálido. Por que essas coisas estão aparecendo tanto hoje em dia? Barra inversa.
Um Eldescroll. É meu, o que eu tinha há 175 anos. Ela disse. Como? Mas nós estávamos junto com o mesmo Elder Scroll. Eu sei que é confuso, mas os Elder Scrolls existem por suas próprias regras e Elder Scroll of Tion Recorded é mais estranho do que os outros pergaminhos. Ela disse. O não registrado? João perguntou. Sim. Ele mostra coisas que não estão registradas na história, mas que alteraram seu curso significativamente. Eu ainda não li ponto barra inversa mulher. Você é louca. Isso sou eu admitindo. João disse com uma cara cansada. Vou levar isso como um elogio então ponto barra inversa Nurina disse e notou alguém se aproximando. Ela rapidamente devolveu o Elder Scroll em seu anel de vedação e estendeu a mão de João rapidamente colocando-a de volta em seu dedo. Ei! João disse, parecendo não querer colocá-lo de volta. Isso não é com você. Nurina levantou um dedo e falou sério antes de se virar para quem se aproximava deles. Uma vez que ela viu uma jovem vindo em sua direção, ela sorriu alegremente. Bem, você não é uma coisinha adorável. Nurina falou com Betty. Betty caminhou em direção a eles apressadamente enquanto levantava suas vestes de faculdade enormes. Grande mestre, mestre. Betty cumprimentou Nurina e João. Mestre, esta é Betty. Ela é minha aprendiz. Eu a apresentei a você ontem, mas você estava bastante distraído. João disse, justificando as reações de Nurina no outro dia. Oh, foi apenas um dia agitado. Ponto barra inversa Nurina acenou com a mão e virou-se para Betty. Você parece muito bem para a sua idade. 12 quase um adepto. Nada mal. Ponto barra inversa. Obrigada, grande mestre. Betty disse cheia de entusiasmo. João começou a apresentar Betty adequadamente, começando com suas origens, sua experiência e talento até suas habilidades únicas em Mystic Tattoo. Nunca vi ou ouvi falar de nada parecido com essa tatuagem mística. Talvez algumas pinturas e marcas corporais sejam resultado de pactos com seres superiores, mas isso é o que sabemos. Para fazer uma tatuagem que possa suprimir a aura ou mesmo para canalize o caos, eu teria adorado conhecer alguém assim há muito tempo. Disse Nurina. Entendo seu ponto. João concordou. Ao contrário de João que usava tattoo para controlar o caos, Nurina não tinha nada para usar o que a fazia refinar o sangue do caos diretamente em seu sangue causando-lhe grande dor. Sua infertilidade é um efeito colateral dessa prática. E você? Por que você tem tantas tatuagens no corpo e no rosto? Perguntou Nurina. Eu nasci assim. Betty disse. Entendo. Pode ser uma linhagem mutante como a minha no final. Muito raro de acontecer, muito improvável de ser poderoso. No seu caso, o seu é bom, Baldi. Nurina disse, acariciando a cabeça de Betty. Nurina levantou-se do banco de pedra e acenou com a cabeça para João. Oriente-a bem. Você fez aquela cerimônia de iniciação? Ponto de interrogação barra inversa ainda não. João balançou a cabeça. Não deveria ter toda a diversão para mim. Deveria. Muito bem, vamos marcar um horário e um local para isso então. No momento, tenho um monte de papelada para resolver. Ou passar para lá à noite. Talvez. Vamos sair daqui. João pegou Betty e iniciou uma retirada rápida sabendo que Nurina estava pensando em jogar um pouco de seu trabalho sobre ele. Nurina clássica. Ei, não vire as costas para seu mestre. É assim que você ensina a seu aluno. Nurina gritou. Lição 1, Betty. Nunca baixe a guarda com Nurina. Depois de sair da faculdade, João tinha muito tempo livre agora. Ele mandou Betty para casa e foi visitar o mestre Nurelion, o alquimista, e devolveu o frasco branco para ele. Os dois tiveram uma conversa muito profunda sobre o muon cristal éter, Lust, de João, e João presenteou-o com alguns cristais de vidro meteórico que ele extraiu do abismo há quase 2 anos. Com isso, o velho ficou muito feliz porque sua poção de transformação que ele deu a João quando ele fugiu de Skirin foi recompensada com um belo benefício. Seguir João Dari para o Interol foi certamente a melhor decisão que ele tomou. Depois de terminar com o mestre Nurelion, João ainda estava livre, então ele decidiu visitar Izimirim, que estavam escolhendo uma nova casa para si.
Depois de 2 anos vivendo como vagabundos, João queria que aqueles dois tivessem um lugar para se estabelecer. Mirren estava completamente bem, enquanto Izzy estava cética sobre morar em Winterhall longe de Umberfell. Ela detém o título de Spear Butler agora, embora não quisesse tê-lo, pois se via como nunca sendo páreo para seu mestre ou irmão. João não contou a ela o que aconteceu com o corpo design no coração do caos, mas ele sempre sentiu alguma culpa por não ter dado a ele um enterro adequado. Ainda assim, com Alina mostrando a Isa, esta finalmente fez as pazes com seus pensamentos conflitantes. Por outro lado, havia Miranda que se alienava por algum motivo. Ela se sentia bastante estranha perto da família de João. A família mais íntima que ela experimentou foi seu mestre em Ossuero, seu irmão Mirren, sua irmã jurada Isa e seu amante João. Conhecer todos aqueles rostos de uma só vez foi um pouco impressionante para ela. Como Mirren e Miranda são partes de Mir, eles sempre foram próximos e se completavam facilmente, mas quando Mir foi atingido pela infecção do caos quando foi salvar João, ele estava ficando cada vez mais fraco fazendo efeitos estranhos aparecerem tanto em Mirren quanto em Mirren. Miranda. É estranho que mortais como João e Nurina estivessem ficando mais fortes controlando a infecção enquanto um pseudo-imortal como Mir estava morrendo dela. João sempre tentaria manter Mir tanto em Mirren quanto em Miranda, mas de alguma forma, o próprio Mir estava lentamente tentando se soltar. O que aconteceria se Mir se fosse? Nada. Mirren e Miranda permaneceram como são, mas nunca mais serão Mir. É muito triste que uma pessoa tão pura e inocente possa desaparecer da existência a qualquer momento só porque sua essência está se dissolvendo no mundo. Os Elonfey sempre foram condenados a esse destino que não é nada justo. Ainda parece que os gêmeos Altimer estão ficando órfãos na medida em que estão perdendo a conexão com Mir. A única diferença é que Mirren estava respeitando a decisão de Mir enquanto Miranda queria salvar Mir. João esperava impedir que a infecção do caos consumisse Mir, mas ele está impotente com ela no momento. Nem mesmo Nurina seria capaz de interromper tal processo de qualquer maneira. Com suas novas preocupações pesando sobre ele, João colocou a cabeça no lugar e decidiu consertar as coisas uma de cada vez. Eventualmente, há uma resposta para tudo. Augúrio. João falou enquanto observava o interol da montanha próxima. Menor você igual está igual disposto igual a igual falar igual agora ponto de interrogação igual maior sempre, velho amigo. Como está sua análise até agora? João perguntou. Menor it igual is igual além igual mim igual habilidade ponto igual te igual experiência igual você igual foi igual através de igual a igual verdadeiramente igual além igual deste igual mundo ponto igual você igual merece igual tudo igual elogio igual que igual pode igual ser igual poupado igual for igual fazendo igual it igual tis igual far ponto igual maior Augur parecia estar demonstrando emoção pela primeira vez desde o dia em que João o conheceu. Isso fez João balançar a cabeça. Espero que um dia você encontre o que procura. Barra inversa menor what igual e igual sec igual is igual t igual truth igual mais barra inversa. Igual it igual was igual t igual last igual maior. João há muito tempo entendeu do que se trata a entidade chamada Augur. Como remanescente da alma e da forma astral de um místico muito talentoso. O Augur era alguém cujo objetivo era satisfazer sua curiosidade e saber mais. Portanto, o colégio o manteve por causa das respostas que eles não podem obter por conta própria. Saber mais barra inversa é a sua única missão. No entanto, sua única falha é a incapacidade de guardar para si mesmo. O Augur pode dar um aviso antes de responder, mas eventualmente responderá com todo o seu conhecimento. Vamos lá. Não me diga que você vai falecer depois de cumprir seu último apego no mundo. João disse sarcasticamente. Menor tat igual old igual b igual to igual logo ponto igual tink igual sticking igual it igual yo igual maior isso mesmo. Não preciso mais dos seus serviços. João disse e sorriu. Depois do que experimentei no caos, agora sou muito formidável. Sinceramente, não vejo um limite para mim mesmo. Antes, eu precisava que você desviasse o Daedra de olhar para minha cabeça, mas agora, o Daedra não pode mais me manipular. Eles nunca podem ver através de mim,
Não importa o que façam e nunca podem me influenciar, mesmo se eu estiver em seus reinos. João começou alguns fatos difíceis quando se sentou no topo das colinas do sul com vista para o Interworld. Posso até mesmo gerar o sistema com minha própria cabeça agora e tocar 1000 músicas diferentes ao mesmo tempo. Posso fechar meus olhos e viver 1000 anos dentro de minha mente. Então abrir meus olhos e nenhum segundo se passou. Você pode me oferecer mais? Augur ponto de interrogação barra inversa menor no ponto igual maior. O Augur respondeu como uma máquina. Eu sei. João acenou com a cabeça. Ainda assim, eu preciso de você por perto. Falar sozinho me deixaria mais louco do que já sou. Você também tem um bom senso de humor às vezes e ainda me sinto em dívida por sua ajuda. Eu não sou um bastardo ingrato. Menor e igual entender ponto igual maior legal ponto barra inversar. Tudo que João disse tem uma verdade muito forte por trás. Ele experimentou o caos e sua mente é mais formidável do que qualquer outra coisa. Nurina pode ter tido uma experiência semelhante, mas ela não se perdeu no caos, não passou por uma crise existencial literal e não precisou se recompor. É por isso que a jornada de João no caos foi única. Mais do que isso, João também tem o mesmo poder de Nurina que ela usou para enfrentar os príncipes dédricos, a infecção do caos. O poder que herdaram do homem que se chama Armilus, aquele que desafiou os céus. Augur, diga-me o que pensa sobre a infecção do caos. Ponto barra inversa traço. Infecção do caos, a forma mais pura de desafio a todas as leis mundanas. Caos invencível, indestrutível e muito instável. Incrível, não é? Posso desafiar todas as leis, impedir que os Daedra leiam minha mente e me libertar de sua influência. Vou me divertir muito com alguns futuros inimigos dos quais quero cuidar. Felizmente, minha identidade está segura com todos os Daedra, exceto Molag Bal, e tenho muitos negócios inacabados com os vampiros. João começou a pensar por um tempo, além dos dragões, ele tem que cuidar de duas ameaças que são os vampiros e o culto de Miraak. Ambos são apoiados por um príncipe daédrico cada. Em relação a Molag Bal, ele sabia que João uma vez o procurou em Markat e ofereceu sacrifício humano em troca de poder. Molag pediu agonia e conseguiu o que queria, mas apunhalou João pelas costas com os vampiros. Esta foi uma das razões pelas quais João escondeu sua identidade durante os trabalhos como Krilon e agora como Dragonborn. Molag Bal conhece João Dari, portanto, os vampiros Volquiar também sabem. Se João fosse conhecido como Krilon, o trabalhador de Azura, para o Molag Bal, a traição de Serana seria revelada e, desta vez, os vampiros Volquiar atacariam diretamente o Interworld, o que é extremamente perigoso. De qualquer maneira, João tinha que ficar de olho nos vampiros Volquiar que ainda estão presos em Kodarbor, e esse olho é esse cara. Mortal. Ah, estamos de volta a este lugar. Lembre-se da última vez que estivemos aqui. Nos divertimos muito e matamos muitos mortais. Vamos fazer de novo. Ah! Bastardo do mal. João olhou irritado para a criatura que ele convocou. É seu bom e velho amigo, Shikil. Um ex-Dremora de baixo escalão, um atual Daedric Titã cujo tamanho é metade do tamanho de um dragão, mas sua aparência é algumas vezes tão terrível quanto qualquer dragão. Fale baixo. Como está a situação na cidade oca? João perguntou. Expandindo. Sir Caldwell pode ser um pouco cabeça oca, mas ele está administrando o rebanho. Shikil disse. Ótimo. E a mercadoria? João perguntou. Os armazéns estão cheios. O reino está se expandindo e estamos descobrindo alguns novos lugares. Que sorte você é, mortal, por ter um reino dédrico sob seu comando sozinho em ponto barra inversa sub-reino. João corrigiu. Eu quero visitar a cidade oca, mas minha presença fará algumas perguntas surgirem e pode fazer com que algumas entidades notem nosso pequeno projeto. De qualquer forma, uma vez que eu conserte as coisas aqui, a próxima fase deve começar e funcionar ponto barra inversa e... Estou animado ponto barra inversa agora. Me fale sobre os vampiros Volcar. Você os tem monitorado? João perguntou. HMM. Eles não questionam muito a minha presença, então eu sei muito sobre eles. Depois que você escapou,
Os capangas do Lorde Vampiro estavam em desacordo sobre o que fazer. Eles acham que você foi levado pelo sujeito chamou Criron e eles queriam viajar de volta para Nirn através de um antigo portal. Mas seu senhor os deteve e descobriu o mistério por trás da sabotagem de seu domínio. Ele extraiu uma estranha planta vampírica que drenou toda a energia da caótica criativa de seu lugar e selou em algum lugar. Mas o domínio ainda precisa ser recarregado para retornar a Nirn. Barra inversa. Quanto tempo eles vão levar? Ponto de interrogação. Barra inversa. Não muito. Barra inversa. Isso não é bom. Eu não acho que seria capaz de terminar com Alduin antes disso. Ainda não sei muito sobre Solstheim também. John disse enquanto começava a pensar profundamente. Tudo bem. Entrarei em contato novamente assim que estiver pronto para iniciar a próxima fase. Barra inversa mortal. Está perto. Ponto de interrogação. Barra inversa. John pensou enquanto pegava sua espada, Bloodskull, e a levantava para inspecioná-la. A lâmina parecia ter sofrido muitos danos por causa da imensa energia que a controlou por 2 anos e precisava ser reforjada. Tenho sido uma pedra no sapato dos Imperiais e dos Stormcloaks por 5 anos. Com a guerra em sua escala atual, alguém faria algo estúpido. O general imperial Tullius Novens iria tão imprudente quanto era antes. Para capturar o Frick Stormcloak, ele tentará lidar comigo em breve. E eu preciso de mais Dragon Souls. Droga, por que eu tenho que fazer tanto? Você tirou férias o ano inteiro, seu mortal sem vergonha. Barra inversa. Cuidado com a língua, humilde da Edra. Tenho treinado toda a minha vida para isso. Então vamos ver o que o destino e eu temos reservado um para o outro e Deus como minha testemunha. Estou derrubando a porra da tempestade. Nome, João Dari, João Firemani. Título, o chefe, Tânio Finterold. Krillon raça, humana, Nord. Idade, 20 nível. Formação do coração congelado inicial. Nível de jogo, 69. Classe, Mestre Guerreiro Místico Craft. Master Binary Enchanter. Condição, normal. Linhagem, Firemani, Fireborn barra Titanborn. Signo de nascimento, serpente. Sombra, laços da alma, familiar, Nefertiti. Inner Dragon, domínio, Hidden Dragon Isli, ganância, matéria negra, ira, Odokuro, orgulho, Eudstaff, luxúria, cristal da lua, traço, Nord, grito de guerra, ativo, 50% de resistência ao gelo, bombeiro, Fireborn, 50% de resistência ao fogo, Titanborn, mestre das bestas, acesso astral, vitalidade e equilíbrio mágica, carne eterna, imunidade a doenças, sinal de nascimento da serpente, tirania da serpente, compatível com todos os signos de nascimento, gênio de Azidal, conhecimento encantador de Azidal, estilo marcial Galtifang, artes marciais de canalização de força, tatuagens encantadas, 21%. Canalize toda a energia para a tatuagem para aumentar a eficiência e impedi-los de vazar ou perder o controle. Infecção do caos, a forma mais pura de desafio a todas as leis mundanas. Chaos invencível, indestrutível e muito instável. Traço, Akatoshi, Dragonborn, o presente do sangue e da alma do dragão. Maior afinidade com o Tuum, maior afinidade com o elemento do tempo. Dragonsphere, chama eterna, ativo. Dragão interior, não completo, alma que, raiz do poder, 2500% regeneração mágica, ativo, Talos, amuleto maior de Talos, fortifito 50%, moeda do velho, fortalecer a sorte, Kine, Thunder Shield, 25% em Puerto 1, Shogorat, campeão louco, 2500% de regeneração de vitalidade, ativo, Azura. Downsbelt, 50% de absorção de ataques mágicos. Ativo, Boedá, Berserk, recebe metade do dano e causa dobro do dano em um estado de espírito feroz. Ativo, Mepala, língua dourada, persuasiva para todos os seres. Ativo, Irmaels Mora, conhecimento de bardo, convocar instrumentos musicais conhecidos para causar um efeito tonal. Ativo, a pedra sombria. Esconda-se nas sombras, fortaleça a furtividade nas sombras, desfoque,
Fortaleça a velocidade durante o combate. Orgulho, magia da imaginação, vontade do orgulho. Ambição, reforma de armas, furtividade perfeita. Luxúria, metamorfose, indução de desejo. Fúria, uivo de ira, uivo da morte. Senhor dos Ossos, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.